noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma live com a participação do Rabino Joseph Salton, hoje com um tema muito interessante, um tema fundamental para todos nós. O Rabino já está aqui entrando. Vamos aqui, muito bem. Ele está no Canadá, mas já vai estar se unindo conosco nessa conexão. Eu já enviei o ok aqui da entrada. Opa, muito bem. Olá, Rabino. Olá, querida Sara, tudo bem? Boa noite. Ele está entrando. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Rabino, eu não estou escutando o senhor. Agora não? Não tem som? Agora sim. Não, agora sim. Antes não, agora sim. Então, de novo, boa noite, Sara, querida Sara, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui que estão entrando conosco. Vocês estão escutando o Rabino? Pois é. Agora sim, melhorou? Melhorou. Sim, que bom, agora que melhorou mais ainda, Rabino. Que bom. Então de novo... Então, Rabino... Sim, eu sim, tá bem, tô bem. Graças a Deus, Rabino. Rabino, olha, é sempre um prazer a gente poder ter esses nossos encontros, essas nossas conversas. O senhor está aí no Canadá, nós estamos aqui no Brasil e tem muitas pessoas que estão aqui nos assistindo que não estão nem no Canadá, nem no Brasil, mas também estão felizes por poderem estar conosco. A maravilha da tecnologia que consegue nos colocar tão próximos, apesar da distância física. Pois é, mais uma vez, boa noite, Sara, Jaqueline, boa noite a todos. Para mais uma live, mais uma oportunidade de compartilhar ensinamentos da sabedoria da Kabbalah. Sou muito feliz, muito feliz cada vez de poder, mais uma vez, como você falou, utilizar e beneficiar a tecnologia para juntar realmente pessoas do mundo inteiro. Brasil, Canadá, Europa, Estados Unidos. Então, a todos... Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Maravilha, Rabino. Olha, como o assunto hoje é um assunto, Rabino, que, nossa, todo mundo, todas as pessoas têm questões, dúvidas, curiosidades sobre esse assunto que é tão fundamental, porque não é para ser um assunto simplesmente de curiosidade, é algo que a gente deveria ter ele muito claro, para conseguir facilitar um pouco aqui o nosso percurso na nossa jornada ou nas nossas jornadas. Eu vou aproveitar, Rabino, para fazer uma breve introdução, fazendo a nossa apresentação. Então, meu nome é Jaqueline Diniz, trabalho muito com arquitetura, com design de interiores, com harmonização de ambientes, usando a Kabbalah, o Feng Shui, o Feng Shui, e também dou aulas de Kabbalah, compartilhando as palavras que eu recebi do meu mestre, o Rabino Joseph Salton. Ele falou aqui de um grande prazer, esse é um dos meus maiores prazeres, poder repetir as palavras que eu escutei, porque na Kabbalah existe esse conceito de que o mestre fala ao ouvido do seu discípulo. Eu tive o privilégio de poder escutar essas palavras diretamente dele, e ele é autor, o Rabino Joseph Salton, de muitos livros, ensina a Kabbalah para grupos ao redor do mundo, muitos países, e na live passada eu já falei várias vezes o Rabino Peregrino, porque ele simplesmente não é o escritor, não é assim simplesmente uma pessoa que escreveu livros ou um mestre que ensina a sabedoria. Ele nos leva em vários locais do nosso planeta para vivenciar essa sabedoria
em muitas viagens, que eu agora, Rabino, já vou ter que adiantar, porque já está saindo que a nossa próxima live, na semana que vem, vai ser para falar em detalhes sobre essas viagens cabalistas, de vivenciar a sabedoria da Cabala em loco, em locais energéticos do nosso planeta, que potencializam essa vibração e essa inteligência. Nós vamos estar também falando sobre a lua nova do mês de Adar, que é o mês de Peixes. Então, essa foi a introdução. Assim a gente já fica preparado. A live, a próxima, vai ser na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram. Então, vocês já estão convidados, já coloquem aí um save da data. E, para ganhar o tempo, vamos hoje falar sobre o tema reencarnação. Rabino, o senhor quer fazer uma introdução? Sim, claro. Primeiro, muito obrigado mais uma vez por sua apresentação de mim, também do meu trabalho, e também das atividades. Realmente, a Kabbalah não é só uma teoria, uma filosofia abstrata. Não, a Kabbalah tem o lado da teoria, mas também o lado da prática, da vivência, para incorporar, assimilar, sentir os ensinamentos. E no final, estamos falando sobre um caminho espiritual, uma jornada espiritual. E cada um de nós tem sua própria jornada. Podemos, claro, juntar as mãos para lançar ou avançar também nessa jornada juntos, que fica, claro, mais prazeroso. Por isso, as viagens, atividades, retiros, a gente abre para justamente aumentar ou adicionar esse lado, esse aspecto da vivência espiritual e cabalista. O assunto da reencarnação também é um assunto que exige uma vivência. Sim, a gente começa com a teoria, ensinamentos intelectuais, racionais, principalmente para quebrar medos, preconceitos e também falta de entendimento nesse assunto tão profundo. Por isso, eu posso já abrir com preconceitos ligados à reencarnação. Tem pessoas que têm ainda medo. Reencarnação, será? Tem pessoas que pensam que estudar reencarnação talvez seja uma blasfêmia, heresia, que pode criar talvez conflitos com a fé da pessoa. E até muitas pessoas confundem o assunto da reencarnação com necromancia. Falar com os mortos. Que claro, a gente sabe que a Bíblia Sagrada, ela proíbe esse assunto. Então, estamos aqui para esclarecer também esses pontos, antes também de mergulhar nos ensinamentos. Então, claro, necromancia não faz parte do estudo da reencarnação. Quem estuda a reencarnação não precisa aprender como falar ou conversar com os mortos. Apesar de, realmente, muitas pessoas tenham essa curiosidade. Será que alguém que faleceu para de existir? E tem muitas pessoas que até têm muita preocupação com queridos, queridas da família que já desencarnaram, sim? E a pessoa pensa, o que está acontecendo com aquela pessoa? Será que a alma, o espírito, a pessoa está passando mal, está passando bem? Então, sempre tem essa curiosidade, porque nós somos encarnados, pessoas encarnadas, e também surgem dúvidas sobre o que acontece quando a pessoa morre. O que acontece com o espírito, com a alma? Então, essas dúvidas fazem parte da curiosidade, e no final a gente aprende através dos nossos sábios, principalmente o Rabino Isaac Luria, um grande sábio da Kabbalah do século XVI, que desmistificou para nós esse assunto da reencarnação.
por milhares de anos, sim, pelo menos muitos séculos, esse assunto da reencarnação foi banido. Não podia falar sobre reencarnação, porque as religiões baniram esse assunto e foi proibido. E aqui estamos falando sobre um rabino, um sábio, não é qualquer pessoa, que até escreveu um livro muito famoso, que é chamado Portal da Reencarnação, em hebraico. E sim, esse livro foi também traduzido ao português por mim, com meus comentários, para facilitar a leitura. Sim, e aliás, mais uma coincidência, que não é coincidência, justamente essa semana, a paraxá dessa semana é paraxá chamada Mishpatim, que significa leis, estatutos, e a Bíblia, claro, dá uma lista enorme de leis de conduta, como o ser humano tem que tratar ao outro, com respeito, com dignidade. Mas a gente sabe que às vezes tem dificuldades, às vezes tem eventos, acidentes, roubo, uma pessoa pode matar o outro por engano. Enfim, são leis que tratam todos os casos, mesmo sendo casos até trágicos, para conhecer esse lado e saber como se conduzir, como tratar o outro. E, mais uma vez, o Zohar, o livro escrito por Rabino Shimon Bar Yochai há 2000 anos, já decifrou essa paraxá como uma paraxá que explica as leis universais da reencarnação. Rabino, se o senhor permite, deixa eu só pontuar aqui, para quem ainda não está familiarizado com o assunto da porção semanal e da paraxá que o Rabino está aqui já trazendo para nós, toda semana existe uma energia que está sendo emanada no universo e nós todos podemos entrar dentro desse fluxo, entrar dentro dessa onda e colocar o nosso foco naquele ponto que precisa ser trabalhado. E nesta semana, em que nós estamos fazendo a leitura dessa porção, dessa paraxá que se chama Mishpatim, nós temos a oportunidade de internamente, ao colocar a nossa consciência nessas palavras que estão sendo faladas aqui, ou ao ler essa porção, escanear o Zohar nesta porção, nós temos a oportunidade de conseguir limpar um pouco uma lavagem cerebral que todos nós temos com relação a esse assunto. E é muito engraçado porque realmente quando nós marcamos essa live, nós marcamos pelo intervalo, mas quando nós percebemos, meu Deus, é na semana de Mishpatim. Então, vocês vejam que tudo ao nosso lado conspira para que todos nós sejamos vencedores e vitoriosos num caminho iluminado. Sem querer, nós todos aqui, Rabino, estamos nos abrindo para fazer essa conexão de abrir a nossa consciência e conseguir se libertar de um ciclo de dor, de sofrimento, mas, acima de tudo, se liberar da morte. Pois é, exatamente. Muito obrigado por sua explicação desses assuntos ou termos que a Kabbalah usa. E realmente podemos dizer que nessa semana o universo está emanando para todas as criaturas, todos os seres humanos, toda a humanidade, na verdade, a consciência da reencarnação. A consciência da reencarnação, agora o assunto, claro, primário é que cada um de nós, mesmo não lembrando as nossas vidas passadas, que também é uma dúvida por quê, mas vamos avançar. A gente fala que, apesar de não lembrar, mesmo assim temos uma memória genética, espiritual, de todas as nossas vidas. Essas memórias são chamadas, na linguagem do hinduísmo, os registros akáshicos. Sim, cada um de nós tem um arquivo, nossa alma tem um arquivo, onde todas as nossas vidas passadas
tudo que a gente passou, fez, o bem, o mal, o que não deu certo, o conhecimento, a sabedoria que nossa alma também acumulou ao longo de milhares de vidas, tudo é registrado no arquivo cósmico. O termo Akash, na língua hindu ou indiana, ou significa celeste ou etérico. Então, não é um arquivo físico, é um arquivo metafísico. Mas onde fica aquele arquivo? A resposta é dentro de nossa memória genética espiritual. E através do estudo da Kabbalah, das meditações, das letras hebraicas, permutações, nomes sagrados, podemos acessar essa memória que está dentro de nós. Então, toda a intenção é para desmistificar e abrir ou fornecer ferramentas e chaves para todo mundo acessar esses registros espirituais que estão dentro de nós. Claro, tem o arquivo metafísico, mas também tem o arquivo físico, a memória genética espiritual. E você falou sobre os ciclos. Realmente sim. A gente, quando a pessoa nasce, a gente nasce com uma bagagem de vidas passadas. Às vezes a bagagem é pesada, às vezes mais leve. Mas cada um de nós tem sua bagagem. E, ao longo da vida, temos que aprender como abrir essa bagagem. Como aprender e ler o que essa bagagem contém. Porque tem coisas boas e, às vezes, coisas ruins. Por isso, a gente fala sobre o karma, o tikkun, segundo a Kabbalah em hebraico, que significa a correção. Sim, cada alma encarnada, ela veio para passar um processo de retificação ou correção, corrigir o nosso passado. Por quê? Temos uma lei cósmica, que é a lei da causa e do efeito. Isso não é um castigo de Deus. É uma consequência do ato que a gente fez numa vida anterior, mas a gente não lembra. Tem um obstáculo. É por isso é muito necessário passar um processo de cura, para se curar dessa amnésia que caiu em cima de toda a humanidade. E já que estamos na era do aquário, a era do despertar da consciência espiritual, sim, muitas pessoas estão passando muitas vivências espirituais sem saber o que estão passando. E a Kabbalah explica: não, querido, você não está perdendo a sua consciência, você não está se enlouquecendo, você simplesmente está acordando. E agora, claro, temos os cursos, ensinamentos para preparar as pessoas para vivências espirituais que fazem parte dessa etapa espiritual de nossa evolução. É muito necessário, sim. E uma vez que a gente aprende, sim. Uma vez que a gente aprende, sim. Por favor. Uma vez que a gente aprende como tratar esses obstáculos que viram problemas, que se tornam em crises, a gente pode, claro, evitar esse procedimento problemático da vida. Resolver o problema antes que ele apareça. O que eu ia colocar aqui para o senhor, o assunto do esquecer e do lembrar, e como aqui são dois caminhos, porque nós nascemos sem lembrar e vamos passar por uma vida em que nós temos que realizar uma correção sem perceber e sem saber exatamente o que foi feito, porque eu acho que essa é a questão que mais aparece. Como eu posso corrigir algo que eu não me lembro que foi feito? E só pontuando, Rabino, que o não lembrar, por um lado, para nós é muito positivo, porque pode ser
que o nosso ser talvez não seja um ser tão bonito, tão bonzinho, tão maravilhoso como a gente se enxerga hoje. Então, o não lembrar é a possibilidade da gente poder refazer melhor. Mas o porquê não lembrar, Rabino, e a Cabala? A Cabala consegue nos colocar em que ponto dentro desse relembrar? O senhor falou despertar. Então, o assunto de não lembrar, o porquê é bem simples. Mais uma vez, o universo, a luz do Criador e a própria essência do Criador é uma essência de bondade, de clemência, de misericórdia, de amor. É por isso não há imposição no mundo espiritual. Por isso a gente fala que quando a pessoa fica pronta, a luz aparece. Porque a luz não cria problemas. A luz só resolve, só transmite soluções. Por isso, se a pessoa ainda não está preparada, ou seja, a pessoa ainda não quer acordar e despertar, então a luz não vai obrigar aquela pessoa para acordar. Por outro lado, temos a nossa alma. A nossa alma, ela precisa da gente acordar. Ela precisa da colaboração do corpo com ela. Porque a alma, ela, antes de nascer, ela escolheu a hora, o local, os pais, onde é a família, onde ela vai nascer. Por quê? Porque aquele local, aquelas condições foram as condições mais perfeitas para a alma conseguir assim aperfeiçoar, realizar a missão dela. Por isso ela encarnou. Mas simplesmente o corpo, quando nasce, ela esquece. A alma, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para estudar Kabbalah ou estudar qualquer assunto espiritual. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pegar essas coisas, eu preciso avançar os meus interesses pessoais. E a pessoa acaba esquecendo e abandonando a alma. Mas chega o momento da vida quando a alma, em palavras, sim, chega o momento da vida quando a alma bate na porta. Olha, pessoa, eu te dei o corpo, eu te dei a oportunidade para crescer e você está perdendo o tempo. Você está causando problemas para mim. Eu estou sofrendo, a alma fala. Então, o sofrimento da alma vira para nós problemas, dificuldades, crises. Sim. E sofrimento. Então, por isso, o não querer é um crédito que tem um tempo. Mas quando a pessoa já passou o tempo de pagar a dívida cósmica, a conta aparece com juros, com castigos. E a pessoa nega, fala, não, isso não é minha conta, é culpa do outro, culpa do outro. E assim a vida fica impossível para viver. Por isso, nós temos o privilégio de sermos encarnados na era do Aquário, onde é mais fácil acordar. É mais fácil acessar o querer espiritual e não negar esse querer. É conduzir a nossa vida segundo o desejo espiritual, o querer do despertar. Por isso, sim, a Kabbalah encoraja as pessoas nesse processo para despertar o mais rápido possível, porque assim podemos evitar problemas, crises, guerras do futuro e garantir um futuro melhor no nível pessoal e também no nível do coletivo. Falar de reencarnação não é falar do passado. Falar de reencarnação é preparar o nosso futuro. Exatamente. E Rabino, e alguém aqui, acho que foi até a Rosmarie, que é nossa
amiga já de tanto tempo. Ela perguntou se a alma escolhe a família, escolhe os pais. O senhor pode falar um pouco mais sobre esse assunto, Rabino, sobre a família e a nossa correção? Exatamente. No livro Kabbalah e Reencarnação, fora de escrever e falar sobre o assunto da reencarnação, tem um capítulo muito, muito importante que fala sobre esse assunto de relações familiares. Quer dizer, a família onde eu nasci foi a minha alma que escolheu os pais, a mãe, o pai, a família, irmãos, irmãs. Por quê? A gente fala que aquela família, aquele campo energético de almas, que nós chamamos como família, é o melhor campo para a minha alma aprender como se corrigir. Por isso a gente fala que os piores problemas surgem onde? Dentro da família. Por quê? Porque a gente não aprendeu como se aliviar ou pagar a nossa dívida cósmica através das relações familiares. E vira, ao invés de um campo de ensinamento ou treinamento, a família pode virar um campo de batalha. Brigas, conflitos, ódio, coisas muito, muito ruins. Por quê? Foi justamente aquele campo energético da família onde eu precisava de aprender como pagar a minha dívida cósmica, que é transformar ódio em amor, mal-entendidos em entendimento, ser mais tratar, sim, o meu irmão, minha irmã, os pais com mais misericórdia, com mais paciência. Eu ia falar paciência. Isso, paciência, a chave. Essa é a palavra, Rabino. Essa palavra ela é a base, realmente. Agora, o senhor sabe que às vezes eu recebo muitas perguntas de pessoas assim, pedindo na prática, pensando, puxa, mas a gente está agora falando de reencarnação. Você está agora falando do futuro. Como que eu posso corrigir, então, o meu amanhã? E eu sempre falo de forma muito objetiva. Não perca o seu tempo pensando só no passado. Porque aquelas situações que a gente precisa enfrentar, elas vão estar na nossa frente. As pessoas que a gente precisa ter aquele diálogo, que a gente precisa realizar esse processo que nos libera para ser livres, vai estar na nossa frente. Então não espere o tempo passar. O amanhã, qualquer situação que te cause estresse, o estresse é aquela pressão, Rabino, não é? Da luz querendo entrar. Se no dia de amanhã, qualquer situação na sua família, com falta de comunicação, realmente com situações em que parece que a corda vai estourar e dali vai aparecer uma discussão, naquele momento, inspire, respire, avalie, não saia para a briga naquele mesmo momento. Pense o porquê que aquilo está acontecendo com você. Porque se aquilo está lá, com certeza não é uma coincidência, não é por acaso. Então faça a sua parte. Exatamente, são sinais, da mesma forma que a pessoa pega a estrada e na estrada tem sinais que aparecem. A distância, onde virar à direita, onde ficar na linha, enfim, todos os sinais. Na vida também, a jornada na vida também oferece para nós sinais, mas a gente precisa atenção, precisa ficar completamente pensando em outras coisas, viajando, sim? E
perdi a saída. Ou o acidente, não vi o carro. Não, gente, isso não é assim. A jornada da vida é uma questão de vida e da morte. Por isso, temos que aprender como ler os sinais. O universo, a nossa alma, sempre está dando sinais. Como você falou, aquela pessoa que apareceu e agora está criando, sei lá, um conflito, uma briga, não é por acaso. Ele não veio para te incomodar. Como você falou, o erro, temos que prestar atenção, porque pode nos levar ao caminho certo. Então, aquela coisa errada que aparece, não é coisa errada. Presta atenção. É a coisa que você está levando erroneamente. E você tem que aprender, ou nós temos que aprender, como ler o sinal para entrar no caminho certo. Agora, você falou sobre paciência. Realmente, o assunto de paciente. O paciente, ou a gente pratica ser paciente, ou a gente vira paciente. Todas as doenças aparecem porque a gente não tem paciência. E a primeira coisa que o paciente no hospital tem que aprender o quê? Ser paciente, paciência. A pessoa ainda não entrou no hospital, quero. Não. Não é assim. Se você não tem a paciência, você pode virar um paciente muito, muito doente. Então, a própria vida, mas é a nossa língua, são sinais. Para evitar ser paciente no hospital, temos que aprender como praticar paciência e sermos pacientes na vida. Boa lição. Rabino, e se nós estamos falando sobre essa origem e sobre alma, a identidade e esse tronco de almas que nós viemos, se o senhor puder desdobrar um pouco esse tema, eu acho que é algo que vai fortalecer e fazer crescer a consciência e o pensamento no assunto. Então surge a questão, por que tem reencarnação? Como começou? Será que é um decreto de Deus que fala, todas as almas têm que reencarnar? Não. A gente trata a Bíblia, como você sabe, como um código. Toda a humanidade começou no Jardim do Éden, em forma de Adão e Eva. Mas Adão e Eva não são seres físicos. São códigos. Adão representa todas as almas do gênero masculino, que vivem agora. Eva também. É um código de todas as almas do gênero feminino que vivem agora, e no presente. Isso é o segredo onipresente. A consciência atemporal da alma, que é onipresente. Então podemos imaginar Adão e Eva como o corpo-alma de toda a humanidade. O que aconteceu? Quando Adão e Eva caíram ou pecaram, houve uma explosão desse corpo-alma. E claro, não foi um corpo físico, é um corpo energético. E agora, isso explica a criação de todas as almas que foram cortadas da alma-corpo de Adão e Eva. E assim nasceram todas as almas. Mas isso aconteceu, claro, como um processo passo a passo. As primeiras duas almas que se separaram da alma-corpo de Adão e Eva são Caim e Abel, que viraram as raízes, as fontes, sim? Raízes são as almas raízes de toda a humanidade. Por isso, segundo a reencarnação, a gente divide
todas as almas da humanidade em duas categorias. Aquelas almas que vieram da alma raiz de Caim e aquelas almas que vieram da alma raiz de Abel. Agora houve pecado. Caim matou Abel. Por isso a gente vê hoje em dia pessoas que têm mais tendência pela guerra, lutar, usar facas. Sim. O sangue. Sim. O sangue. E por outro lado temos as almas de Abel, que são almas que usam mais a força da palavra, da boca, da fala. Agora, cada raiz tem dois elementos, dois lados, positivo e negativo. O lado do Caim, sim, pode ser o lado do sangue, guerra, e assim por diante. Por outro lado, armas. Mas o tikkun da alma do Caim é justamente virar por exemplo, um cirurgião, que entra na sala de cirurgia com uma faca para cortar com muito sangue, mas com a intenção de salvar a vida. Esse é o tikkun da raiz do Caim, que matou Abel. Do lado da Abel, a gente vê almas raízes, por exemplo, como políticos, que usam ou abusam a força da palavra para influenciar as massas. Por outro lado, também podemos ver professores, que também é uma profissão muito digna. Porque o professor, na verdade, é a fonte de todas as profissões. O professor que ensina, por exemplo, gramática. O professor que ensina qualquer assunto. No final desse assunto da escola, vão sair advogados, médicos, banqueiros, e assim por diante. Então, isso é como o lado de Abel, ele corrige o pecado dele e usa a força da palavra para ensinar, influenciar, ao invés de abusar a força da palavra e fofocar, falar mentiras e assim por diante. Então, agora... Rabino, olha, tem algumas pessoas aqui que estão pedindo perguntas. E eu digo aqui para vocês, se alguma dos assuntos que vocês estão aqui fazendo questões não está sendo mencionado, eu peço novamente aqui. Eu vou dizer, eu confesso para vocês que quando o Rabino está falando, eu fico hipnotizada. Então, às vezes, alguma coisa pode ser que passou aqui e eu não consegui ver, eu peço perdão. Sim. Mas olha, estão falando... Fala. Eu estou aqui esperando a pessoa que fez esse comentário, que falou aqui, olha, eu coloquei 2 perguntas, eu gostaria da resposta. Então, quais são as perguntas? Mas alguém está aqui falando sobre os livros do mestre Ian Meckler, que, claro, eu respeito muito, e muito bom, realmente é importante ler esses livros. Ele é um professor da Kabbalah de muitos anos, e tem que também falar sobre ele. Quais são as dúvidas, pessoal? Por algum motivo não está passando aqui. Essa é a primeira dúvida aqui. Como saber a missão da alma, Rabino? É a questão da vida essa. Olha só. A questão da vida, como saber a missão da alma? Então, hoje, pelo fato de que a gente está falando sobre autoconhecimento e curso de autoajuda, no final, temos que saber como nos ajudarmos, sim? Então, hoje vamos fazer uma meditação sobre o nome. E através dessa meditação do nome, podemos perguntar à nossa própria alma qual é a missão da minha alma. Porque afinal é minha alma. Sim. Então, uma missão nossa é encontrar a missão da nossa alma. Sim, tem outros meios, como mapa astrológico, essas coisas. Mas no final,
temos que resgatar a fé em nós mesmos, a confiança em nós mesmos. Temos aqui uma pergunta, podemos reencarnar... Como podemos acelerar o pagamento do nosso karma? A Elis está aqui perguntando, a Elis querida está perguntando, como acelerar o pagamento do nosso karma? Acelerar? Olha só, não sei como acelerar, mas como apagar. Sim, como pagar, sim. Apagar e apagar a dívida cósmica. Então, mais uma vez, qualquer situação... Sim. Isso. Qualquer situação desagradável que aparece, não aparece por acaso. É uma dívida. Seja em forma de mal-entendido, briga, seja em forma de perda do dinheiro, relações, a pessoa casa com alguém com muito amor e paixão, e depois do ano, 2 anos, 5 anos, vira um desastre. É uma dívida cósmica. Então, não culpa o outro. Não culpa seu marido. O marido não é o culpado. O marido não culpa a sua esposa. A sua esposa não é a culpa, não é a culpada. É uma dívida cósmica. Assuma a dívida. Assuma a responsabilidade. Para de culpar, para de reclamar, já é um começo. E agora vem o sinal, o ensinamento. Sim, talvez esse relacionamento de casamento foi uma forma de pagar a dívida cósmica. Depois de 5 anos, não adianta. Tem que separar. Mas separar de uma boa, com amor, com carinho, com respeito. Então, o sinal que você pagou a sua dívida nesse assunto. Se aparecer uma briga, não caia na briga do outro. Não caia no erro. Porque é você que está pensando que é uma briga. O outro está querendo uma atenção, ou ajuda, uma salvação. Então pensa bem, medite. E ao invés de cair na briga, que é uma má interpretação sua, ofereça uma ajuda. Fala, olha só, querido, eu te amo, eu te respeito. Eu sei que você está pedindo ajuda de mim, mas não estou entendendo. Fala de uma forma mais clara. Explique para mim onde você está passando mal. Eu estou aqui para te ajudar. Então, uma vez que a gente aborda essa situação com amor, com carinho, com uma visão mais superior, o outro vai dizer, realmente, eu não quero brigar com você. Eu estou pedindo ajuda, atenção, faz muito tempo, e você não presta atenção, por isso eu fico estressado. Então vamos falar e conversar e vamos resolver. Assim a gente mantém a dignidade humana. Então, mais uma vez, tudo depende de nós. Tem aqui uma dúvida? Sim. Então, Rabino, nós temos agora pouco tempo, Rabino, então eu vou pedir para o senhor, nós vamos fazer a nossa meditação e se a gente ainda tiver tempo no final, nós voltamos às perguntas ou às vezes nós marcamos uma outra live, porque aqui assunto nunca falta. E é sempre um prazer estar nós juntos e o senhor. Então, vai dar tudo certo. Eu só queria complementar aqui para Elis, como é importante, porque eu sei que ela é uma pessoa muito espiritualizada. Seguir firme no caminho espiritual fortalece um lado nosso que quando aparece aquele momento em que nós estamos prestes a cair, porque esses momentos vão acontecer, e o nosso lado que responde pelo nosso corpo, também a gente não vai se liberar dele, ele vai estar presente, mas se a gente fortalecer esse lado do estudo, da cabala, a espiritualidade, em que faz essa faísca, essa centelha brilhar dentro do nosso coração, nós vamos estar muito mais fortalecidos para não cair. E ao não cair, nós já estamos assim participando desse processo de correção, porque a gente já está sendo mais hoje do que a gente foi ontem. Isso já é algo que vai limpando também o nosso processo. Sim, exatamente. Rabino, para fortalecer o nosso lado positivo, vamos fazer então essa meditação
Para a nossa mas identidade, para recuperar essa nossa identidade divina. Sim, mas a meditação de hoje vai ser sobre o nosso nome. Cada um com seu nome. Nosso nome, parou? Nosso nome particular. Nem vamos falar das letras. Ok. Sim. Nosso nome já sei agora o que o senhor vai fazer. Tá bom. Nosso nome é nosso mantra. É a mantra pelo qual podemos acessar a consciência da alma, para alimentar e fortalecer a nossa alma, como você falou. Uma vez que a nossa alma fica fortalecida, a gente vai ter menos chances de cair no sistema reativo e superar a situação e se transformar. Como se faz a meditação? A gente começa com respiração, relaxamento, e a gente coloca o nome, mentaliza o nome, nosso nome particular, o nosso nome particular aqui no peito, onde a gente expira. Neshima, Neshama, em hebraico, que é a alma. A alma está aqui, dentro de nós. Respiramos para fortalecer a conexão com a nossa alma. A partir dali podemos perguntar à nossa alma, porque é nossa alma. É nós, somos nós. A alma é nós. A gente se para, a alma está aqui, não. A alma é eu sou a minha alma. E meu acesso à minha alma é por meu nome. Então coloque o nome aqui no peito e faça a sua pergunta. Você é um. Até podemos dizer, eu sou um ser unido e não fragmentado. Minha alma e eu somos um e unidos. Eu sou a minha alma. E agora mentalizamos o nosso nome particular, sim? E colocamos o nome aqui no peito. E através da respiração, queremos fortalecer a conexão espiritual e física com a nossa alma. A respiração é para receber e compartilhar. Quando mais compartilhamos, mais conseguimos abrir mão do passado. Não é o passado que corre atrás de nós. Somos nós que seguramos o nosso passado e não queremos abrir mão. Compartilhar é para nos libertarmos do peso, do fardo do passado e levar o bem para o nosso futuro. E agora podemos perguntar à nossa alma qualquer dúvida, pergunta. Afinal, toda a sabedoria divina da Kabbalah, do universo, está dentro da nossa alma. Ela sabe tudo. A inspiração é quando a gente inspira a nossa alma para dentro do nosso corpo. E quando soltamos o ar, a intenção é compartilhar e abrir mão.
de todos os apegos que nos aprisionam no passado, para assegurarmos um futuro melhor. Muito bem. Vou contar até 3. Em seguida podemos abrir os nossos olhos. 1, 2 e 3. E podemos abrir nossos olhos. Muito bem. Mais uma vez, podemos meditar, fazer as meditações muitas vezes. Todo dia. Qualquer dúvida, vai meditar. Receba a resposta da fonte da sua alma, que é você. Tinha uma dúvida sobre se alguém pode encarnar como animal. A resposta é sim. Em casos bem raros, sim. Se alguém perde a oportunidade de reencarnar como um ser humano, por causa de um pecado muito grave, sim, o universo pode obrigar uma parte da alma do ser humano a encarnar no animal, para passar um processo do Tikkun, porque o Tikkun no animal é mais pesado do que o Tikkun no ser humano. Por exemplo, a gente tem a boca, a fala, para expressar amor, carinho, necessidade, dor. O animal não tem. Tem menos capacidade, é mais limitado. E também menos livre-arbítrio. Porque, afinal, nós somos encarnados como seres humanos para exercitarmos o nosso livre-arbítrio. O animal quase não tem livre-arbítrio. Ele não tem como mudar o seu destino. Ele sofre. Claro, por um período, para pagar a dívida cósmica, e depois a parte da alma do ser humano volta à alma do ser humano. Enquanto a parte do espírito do animal vai para o espírito do animal. São duas coisas separadas. Bom, Sim. Rabino, eu acho que nós vamos ter que marcar depois um segundo turno, um terceiro turno, porque o nosso tempo está esgotando. Eu gostaria só de aproveitar agora esses últimos minutinhos para algo importante, porque eu vou dizer, Rabino, este livro seu, que é o das reencarnações, é um dos meus prediletos. Eu já li e reli muitas vezes. Eu vou dizer para vocês que ler este livro é investir no futuro. Então, Rabino, eu sugiro... O senhor vai fazer uma promoção dele no site? Sim, já tem uma promoção desse livro, é do outro Portal da Reencarnação. No meu site, que estou escrevendo aqui, www.josephsalton.com.br, e já pode entrar no site para aproveitar as promoções. Eu aconselho demais. E, inclusive, esse livro é escrito com uma linguagem muito acessível, mesmo para aqueles que talvez não conheçam profundamente o assunto da Cabala. Da forma que ele está apresentado, é um assunto profundo. Existem partes que estão tratando desse assunto de forma muito profunda, mas está com uma linguagem muito acessível. E depois, o Rabino está aqui conosco. Se alguma coisa no livro não tiver ainda do seu alcance, ele vai responder. A gente vai marcar mais lives, Rabino, para a próxima, para a gente tirar dúvidas de quem lê o livro. Acho que, aliás, era uma boa coisa. As pessoas mandam as dúvidas para nós e a gente faz a live. Rabino, nós temos 3 minutos. Eu vou deixar o senhor falar as suas últimas palavras e depois eu falo. 2 minutos, Rabino. Então, temos a promoção dos livros, também temos o retiro da Festa de Purim, a Festa da Alegria, de 17 a 20 de março, na pousada
além das formas em Carrancas. É um retiro imperdível. Não podemos perder esse retiro. Todo mundo pode já entrar em contato com a NET, receber as informações, ou entrar no site Pousada Além das Formas. E, aliás, surgiu uma ideia de abrir um curso de reencarnação online para aprender, estudar e tirar todas as dúvidas. Vamos ter 2 meses de curso para aprender reencarnação. Maravilha, Rabino, que bom. Bom, olha, eu agradeço a presença do Rabino. Novamente, na quarta-feira, nós vamos estar juntos aqui no Instagram para falar sobre viagens e vivências cabalísticas. Amanhã no YouTube, às 18 horas, eu vou estar acendendo as velas dessa Shabbat que nos conecta com essa energia que nos ajuda a fazer a nossa correção e nos limpar dessa carga que nós levamos conosco, que a gente nem sabe por quê. Nós vamos estar juntos, essa live vai estar no YouTube, no canal do Rabino, Joseph Salton, no meu canal, Jaqueline Diniz Harmonização. Curtam, compartilhem. Muitas pessoas falam, eu adoro, muito obrigada. Querem agradecer? Vão lá no canal do Rabino, vão lá no meu canal, curtam e participem das lives, porque nós temos muitas coisas para compartilhar com vocês. Muito obrigada para todos, Rabino. Eu já vou falar Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Até amanhã, às 6 horas no YouTube. Sim, e também para a NET, por favor, NET, coloque o seu contato do WhatsApp, o telefone aqui no grupo, para ter, claro, todas as informações sobre o retiro, a festa de Purim, a festa da alegria, 4 dias, um mergulho no mundo da Kabbalah maravilhoso, juntos com o curso de gastroalquimia. 4 dias maravilhosos, não percam. 17 a 20 de março, até lá. Um grande abraço a todos. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Rabino. Shabbat Shalom. Tchau, tchau. Maravilha.